É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que você que vem nos acompanhando já conhece muito bem. Ele tem um objetivo principal, que é trazer informação nova, atualizada, sobre as diferentes temáticas da área da ciência, da área da nutrição. E mais do que isso, você que está chegando hoje aqui, acompanhando nosso podcast pela primeira vez, a gente quer que essas informações elas passem agora a fazer parte da sua vida, mudando seus hábitos, garantindo novas informações, novas fontes de conhecimento, e que com isso a sua vida possa melhorar. No fundo, a gente espera que esse podcast transforme a vida de vocês. A gente queria agradecer muito a todos que vêm nos acompanhando durante todo esse período do lançamento, e já são mais de 6 meses de podcast aí no ar. Aqueles que vêm nos marcando, nos divulgando nas redes sociais, a gente continua pedindo que vocês continuem divulgando o nosso trabalho. E a gente queria lembrar que a gente ainda está gravando durante a pandemia, então a gente pede desculpa por qualquer ruído, por qualquer falha, mas o nosso propósito tem sido sempre fazer o nosso material de melhor qualidade possível para que vocês possam ter informações novas e atualizadas. Hoje a nossa temática é uma temática muito interessante porque a gente está há muito tempo já nessa pandemia sem a realização de eventos, né? E agora a gente parece que está voltando numa tentativa de retomar um pouco essa nossa nova vida normal e que traz novos desafios. Alguns já existiam e outros agora são novos. Então, a nossa temática de hoje é sobre nutrição em grandes eventos. A nossa convidada de hoje, então, é a Elvira Cozzolino, nutricionista formada pela UFRJ, com pós-graduação em controle de qualidade e gestão de negócios gastronômicos e também pós-graduada em fitoterapia. É uma das pioneiras da área, com mais de 30 anos de experiência na área de alimentos. Ela atua como consultora em restaurantes, hotéis, né, e já trabalhou em vários eventos, entre eles Carnaval, Rock in Rio, e colabora com muitos outros eventos da área de alimentos. Elvira, muito obrigado pela tua participação. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada a você, Anderson, pelo convite. Me sinto extremamente lisonjeada de estar participando desse evento com vocês, contribuindo aí com a minha experiência e com a minha prática no setor de eventos, né? Sempre como eu digo, o setor de eventos tem pouco conteúdo, e aí o que está valendo mais é a prática mesmo. Eu descrevi uma metodologia de trabalho, eu tenho mais de 300 eventos classificados como grande porte, que são eventos acima de 3, 5 mil pessoas, e dentro dessa minha experiência, dessa minha prática, eu desenhei um modelo que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Fazer evento não é tão simples assim, a gente tem que seguir todas as regras, todas as regulamentações, tem legislações próprias para isso, federal, também temos algumas municipais, a gente teve o Concerne de Eventos, RDC 43, que é federal, a gente tem que seguir essa regra, se adaptar a essa regra, os eventos a essa regra, e é sobre isso que a gente vai falar. Elvira, antes da gente começar a entrar na temática, a gente, no início do nosso podcast, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho o nosso convidado, né? Até para que o nosso convidado possa relaxar um pouquinho, possa falar um pouquinho do seu lado do coração, né? Como é que você chega na profissão da nutrição? Depois, como é que você caminha para trabalhar com eventos? A gente gostaria de conhecer um pouquinho, rapidamente, um pouquinho da sua história. Então, Anderson, eu sou aluna da UFRJ, né? E desde que eu me formei, eu sempre trabalhei na área de UAN, sempre. E também trabalhei na área de varejo. E aí, em certo momento da minha vida, eu fui para a indústria. E quando eu voltei para o mercado, que eu saí da indústria, que eu saí da empresa que eu trabalhava, eu tive muita dificuldade em arrumar um emprego, um trabalho. Como eu já tinha alguma experiência, eu fui para o mundo da consultoria. E eu comecei a trabalhar na área de controle de qualidade em consultoria, restaurante, hotéis, bares, até que, com o advento dos Jogos Olímpicos, abriu muito campo para o nutricionista, foi assim, a porta de entrada para eventos. Muito embora eu já estivesse trabalhando em casas de eventos,
Eu trabalho em alguns estabelecimentos grandes de eventos. Isso me ajudou muito quando eu fui fazer os Jogos Olímpicos. E eu comecei exatamente como a maioria, dentro dos Jogos Olímpicos, e dali eu desenvolvia uma experiência e uma técnica de trabalho, e fui sendo chamada, fui cada vez mais aperfeiçoando, cada vez mais me dedicando. Aí fui estudar um pouquinho de hospitalidade, que também faz parte de eventos, fui estudar outras áreas, e isso me fez chegar aí aos grandes eventos, como Rock in Rio, o evento da Melissa, Carnaval, grandes eventos que a gente faz, que chamam-se Mundo Mix, né, com Gustavo Lima. E aí eu comecei a fazer, e estou aí, nesse meio, bastante feliz, né, com o que eu faço, e mais feliz ainda de saber que é mais um espaço para o nutricionista. Perfeito, Elvira, que bom ter esse teu olhar privilegiado, né, da construção e do fortalecimento dessa área. E aí eu queria te perguntar justamente, Elvira, que você pudesse compartilhar com os nossos ouvintes quais que são os principais desafios nessa área de alimentação e controle de qualidade para grandes eventos, né? Nós temos ouvintes aí, tio, vó, amigos, né, além de colegas da nutrição, mas assim, com toda essa tua bagagem prática, conta um pouco para a gente, para esse ouvinte de casa, quais são os principais desafios dessa área e por que o controle de qualidade é tão importante nesse sentido. Então, Luana, eu acho que o mais difícil é você desenhar uma performance operacional com foco na sanitariedade, né? Evento, você não tem estrutura, na maioria dos eventos, então é muito importante que a gente tenha o olhar para determinar os níveis de barreiras que a gente precisa, mapear esses níveis de barreira, para que o evento aconteça da melhor forma possível. Evento, todas as pessoas que estão ali participando, elas estão buscando alegria, felicidade, não é isso? Elas estão buscando, ninguém vai para um evento esperando algo diferente disso. Tem pessoas que juntam dinheiro o ano inteiro para ir a um grande evento. Então, o difícil é você, sem nenhuma estrutura, você ter que fazer essa entrega, que é sempre o que eu brinco, né? As pessoas desenham e te entregam totalmente diferente. De repente, desenham para você, se eu digo, um cavalinho com 4 patas, e você recebe um cavalinho manco, com 2 patinhas. E você tem que fazer acontecer. A sua maior dificuldade ali em estabelecer critérios, né, que você consiga entregar o alimento seguro ao consumidor final, muitas vezes você encontra muitas dificuldades, que a primeira é o tempo, porque o evento você não tem como atrasar, o evento é naquele dia, naquela hora, naquele momento, não tem como você refazer, ele acontece naquele momento. Você trabalha com uma força de trabalho totalmente estranha ao seu ambiente, ao seu dia a dia, e você tem as outras barreiras, que normalmente isso é feito fora, é levado até lá, são produtos que você desconhece. Então, acho que a maior barreira mesmo, a maior dificuldade que a gente tem é justamente fazer essa entrega e determinar na parte operacional o conceito de sanitariedade, que é fundamental para que você tenha sucesso naquilo que você está fazendo. Muito bem, caminhando um pouquinho mais agora no nosso podcast, eu queria ouvir um pouquinho da Camila. O que ela está achando do programa? Qual é a dica que ela traz para hoje do nosso podcast sobre essa temática? Camila, conta aí para a gente. Olá, Anderson, olá, Luana e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Estamos percebendo neste episódio a importância do nutricionista e os desafios da categoria na área de alimentação. Seja atuando no seu festival de música favorito, durante uma feira de negócios, um evento de inauguração ou até mesmo no seu restaurante preferido. O alimento estará presente em quase todos os momentos do seu dia, o que torna a preocupação porque esses lugares sejam aptos a fornecer uma comida de qualidade. Por isso, vamos deixar uma notícia para que você, ouvinte, entenda a importância da equipe de nutrição para o segmento da alimentação. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Elvira, entrando um pouquinho agora no lado científico, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, como nutricionista, como é que a ciência da nutrição, de maneira prática, ela contribui do ponto de vista da ciência para que a gente não tenha, como você falou, né, nenhum surto alimentar, que a gente tenha um bom planejamento de cardápio. Quais são as técnicas que você utiliza? Quais são as metodologias que você trabalha no dia a dia, na organização desses eventos, que contribuem para que, do ponto de vista da alimentação, tudo corra muito bem? Então, na grande verdade, eu divido o evento em 3 etapas, né? A primeira etapa, que é a etapa situacional, é uma etapa que vai me dar sustentação para eu poder desenvolver o meu projeto sanitário. Eu acho que ninguém é melhor do que o nutricionista para trabalhar com o projeto sanitário.
né, sempre calçado nas legislações federais, municipais e estaduais. Então, o nutricionista, eu acho que ele é a melhor pessoa que consegue fazer esse desenho, né, sem que haja risco de contaminação, em que a gente tenha sempre a marcha avante, que a gente evite, né, através dessa distribuição, as contaminações. Então, nessa primeira etapa, em que a gente faz o briefing, em que a gente estuda o local, que a gente conhece a estrutura, a gente conhece a parte de luz, como vai ser, de acesso, se tem ou não esgoto, se tem ou não água, se tem ou não climatização, como é que vão ser os banheiros, quanto tempo dura esse evento, qual é a distância para chegar uma mercadoria até lá, quem vai expor, se esse cara tem condição ou não de te fazer a melhor entrega de produto, essa parte de gerenciamento do lixo, essa parte de treinamento de pessoas, eu acho que nós temos todos a melhor condição para entregar isso. E a nutrição, através de tudo que eu estudei, é que me dá esse embasamento para que eu consiga juntar todas essas etapas, né, e fazer o alimento lá na ponta, seguro e saudável. Tirando a parte legal, porque a parte legal, a gente divide muito isso aí com outras profissões, a gente, quando entra na parte mesmo do dia do evento, a gente precisa entender que gelo é esse que está chegando no local, a gente precisa elaborar um manual de expositor que é baseado no manual de boas práticas, né, onde a gente consegue ali pontuar quais são os pontos críticos de controle, a gente consegue desenhar na linha aonde a gente vai fazer o APPCC daquela operação e acompanhar esse evento da melhor forma possível, dando a essas pessoas toda a segurança para que os processos cheguem da melhor forma possível. Perfeito, Elvira. Agora eu queria conversar um pouco contigo, Elvira, a respeito do que eu venho observando de transformações desse momento pandêmico, né, que a gente vive. Eu tenho a impressão, barra certeza do que a gente lê aí dos colegas, dos autores de diferentes áreas da ciência da nutrição, que muitas dessas formas de atuação já vêm se transformando. Mas eu tenho a impressão, te escutando aqui, que uma das que mais vai sofrer transformações, sem dúvida, se já não está sofrendo certamente, é essa área de grandes eventos. E aí, junto disso, Elvira, eu queria refletir um pouco também dessa questão que, por vezes, eu vejo esse manejo da pandemia, por vezes, despreocupado numa questão de sustentabilidade, né? Para a gente ter um controle higiênico sanitário ok, absolutamente tudo aqui vai ser descartável. Talvez, em alguns momentos, eu me pergunto se essa é a melhor forma. A gente sabe o quanto a nutrição e a pandemia estão, sim, atreladas a questões ambientais, e eu vi em algumas falas tuas você trazendo isso, né? Então, se você pudesse falar um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, né? Quais as tuas perspectivas para o futuro dessa área de nutrição e grandes eventos, especialmente com o olhar da sustentabilidade, o que já se tem de experiências estratégicas importantes, o que você acha que são lacunas para o futuro dessa área? Diz para a gente. Então, Luana, até a semana passada saiu um novo decreto, né, para classificar e autorizar os eventos baseado nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que é o decreto 49.462 aqui do município do Rio de Janeiro. É um decreto novo, porque as coisas estão começando a ser liberadas e a gente precisa, então, ter um caminho a seguir. Eu acho que o grande legado que a pandemia deixa para o setor de eventos, eu acho que é a forma de lidar com as pessoas em treinamento, com a força de trabalho. Mudou. Hoje, o luxo para o cliente é a segurança. Não é mais o melhor lugar, não é mais o melhor ingresso, não é mais ficar perto do artista. O luxo é saber que aquele lugar que ele está, aquele ponto que ele está, é um ponto seguro. As pessoas estão olhando para ele, não é dois, são com uns 4 olhos. Então, isso é extremamente importante. E o que a pandemia trouxe de diferente para a gente? É o olhar para o manipulador, para o colaborador, para a força de trabalho desse evento. Hoje, você não consegue mais reunir numa sala, por exemplo, falando de um evento do Vivo Rio, você tem 200 garçons e comins num pátio. Você hoje não consegue juntar essas pessoas para fazer um treinamento pré-evento. Então, o que nós criamos, né, nessa questão da pandemia? São treinamentos mais enxutos, treinamentos mais objetivos, com recursos diferentes, usa-se muito o e-book, cria-se muito grupo de WhatsApp, e o treinamento muito voltado para o cuidado com o outro, mas na questão da entrega. Então, o que a gente sempre pregou da parte de higiene de mãos, higiene de ambiente, higiene de superfícies, que isso para a gente sempre foi o nosso dia a dia, sempre esteve dentro da nossa prática, isso agora o mundo passou a conhecer. É uma grande novidade para o mundo, mas para a gente isso sempre esteve dentro das nossas práticas.
Então, o que isso muda no setor de eventos? Isso passa a ser parte integrante do convidado. Se antes ele achava muito chato ter que seguir esses protocolos de usar o álcool gel, de fazer a limpeza das superfícies, de manter um mínimo de higiene dos banheiros, isso hoje o cliente exige isso de você. Então, isso eu acho que foi uma grande modificação nessa questão de pandemia. A segunda coisa que eu vejo muito bem é o cuidado, né, na escolha do cardápio que você vai servir. Hoje, o menos é mais. Quanto menos você faz, melhor é. Menos risco tem de contato, menos risco tem porque tem menos pessoas trabalhando. Quanto mais você compra esse alimento pré-preparado, melhor é para você fazer entrega, menos gente na linha de processo, menos tempo para você se preparar para poder entregar. E o que eu vejo também de bacana é que hoje a gente está embalando muito. Então, hoje, as pessoas estão preocupadas com o que você está embalando. Então, você está embalando com alguma caixinha que é sustentável, o seu copo é sustentável. Eu faço jardim zoológico. Todos os itens do jardim zoológico são sustentáveis. Desde o canudo, do copo, da caixinha do hambúrguer, as pessoas hoje têm essa preocupação com o lixo. Então, eu vejo isso muito bem mesmo, nesse momento de pandemia, muito bem trabalhado, e eu acho que isso vai ficar. É um legado que veio e que vai ficar. Elvira, a gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada que vem no nosso podcast, escolha uma imagem que ilustre um pouco o seu trabalho, ilustre um pouco a ciência da nutrição. A gente vai deixar disponível essa imagem lá no nosso site, ciencianutrição.com.br. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa imagem que você escolheu, descrevesse um pouquinho essa imagem para os nossos ouvintes. Evento é alegria, né? Evento é felicidade. Todo mundo que vai para o evento vai com a felicidade, vai com a alegria, vai com o alto astral, não é isso? E eu me sinto extremamente feliz, não parece nem que eu estou indo trabalhar. E o que eu me sinto muito feliz, Luana e Anderson, é saber que toda a base que eu tive na minha parte acadêmica me sustenta para fazer o que eu faço, me faz diferente dos demais. Eu consigo entender as normas regulamentadoras, eu consigo entender a força de trabalho, eu consigo entender os riscos, eu consigo entender aonde eu tenho que fazer as intervenções, eu consigo ajudar as empresas a fazer rotulagem de produtos. Então, a imagem que eu coloco, sou eu feliz. Eu me sinto muito feliz em fazer isso. Eu não me enxergo, né, trabalhando, eu me enxergo ajudando, eu me enxergo dentro daquele contexto de eventos, de barulho, de alegria, é assim que eu me vejo. Luana, lá vem a nossa musiquinha dizendo que a gente tem que acabar com o nosso programa. Ai, ai, ai. Verdade, Anderson, você é sempre implacável com esse momento. Eu gostaria muito de agradecer a participação da Elvira. Elvira, fantástico ver a paixão com a qual você fala dessa área tão desafiadora, e você é muito necessária para a evolução dessa área, saiba disso, né? Queria muito te agradecer mais uma vez e queria que agora a Paola relembrasse para os nossos ouvintes aonde que eles podem nos encontrar, redes sociais, site, aonde podem escutar os nossos episódios. Oi, pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo @podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Paola. Agora eu vou passar a bola para ele. Vai lá, Anderson. Elvira, a gente queria muito agradecer a sua participação. Eu acho que você trouxe reflexões muito importantes para quem é da área e para quem vai agora a um evento, vai ser bem diferente, comparecer ao evento com um novo olhar agora a partir da sua fala. Queria te passar a palavra, então, para suas considerações finais, para o seu recado final, aquilo que você quiser divulgar, o espaço está aberto. O microfone, Elvira, está desligado. Então, eu queria agradecer e, assim, deixar uma mensagem para os nutricionistas e estudantes que estão aqui nos escutando. É uma área nova, é uma área que vai ter muitas oportunidades e as pessoas se capacitando, com certeza, né, a gente vai conseguir ocupar esse espaço da melhor forma possível. Obrigado, Elvira. Obrigado pela sua participação.
Luana, hoje foi um podcast bem legal, né? Um evento. Olha, eu estou até confundindo, foi tão legal que eu estou me sentindo aqui no evento, nessa gravação. Espero que todos tenham nos acompanhado e tenham nos ouvido pelas diferentes plataformas de streaming. A gente fica muito feliz que vocês estejam nos acompanhando. Continue divulgando o nosso trabalho, continue nos acompanhando nas redes sociais. Como a Elvira falou, falar de evento é falar de alegria, né? Talvez o podcast hoje pode ter gerado essa reflexão, né? Que alegria você tem buscado, qual tem sido a alegria, qual tem sido o grande evento de alegria na sua vida. 2 frases me marcaram muito da Elvira. O menos é mais e o luxo é a segurança. Que a gente então possa refletir com essas frases, talvez rever os nossos grandes eventos, talvez rever as nossas grandes alegrias na nossa vida. Que o podcast de hoje tenha contribuído ainda mais para o fortalecimento e o crescimento daquilo que você espera como melhora de vida, como melhora de qualidade de vida. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.